Iniciando mais um vídeo com a resolução da prova do concurso da Prefeitura de Timbaúba. O cargo é de motorista pesado e motorista leve. As questões de matemática são idênticas. A prova foi no dia 25 de março. Questão 26. O número 256 é primo, pois possui apenas o 1 e ele mesmo como divisores. Bom, números primos são aqueles que de fato possuem somente dois divisores, 1 e ele mesmo. Porém, 256 não é primo. Por quê? Porque ele é par. Se 256 é par, então quer dizer que o 2 divide 256. Então, ele tem mais do que dois divisores. Logo, não é primo. Falso. Podemos afirmar que os únicos divisores do número 25 é o 1 e ele mesmo, logo 25 é primo? Não, né? 25 divide por 5. Então, falso também, tá? Então, questão 26, as duas são falsas. Letra D. Questão 27. Analise afirmativas a seguir. A fração 3/5 é menor que a fração 1/2. Vamos ver isso, tá? 3/5 e 1/2. Qual é que é menor? Primeiro, vamos tentar igualar os denominadores, tá? O denominador aqui é 5 e aqui é 2. Você faz da seguinte maneira. Qual é um denominador comum ideal para essas duas frações? É o 10, porque 5 vezes 2 dá 10 e 2 vezes 5 dá 10. Você multiplicou os denominadores, multiplica os numeradores também pelo mesmo número. Perdão, aqui é 2 e aqui é 5. Então, a gente vai ter 3 vezes 2, 6 sobre 10. E aqui, 5 sobre 10. Qual das duas vai ser maior? Ó, a fração maior, quando a gente tem denominadores iguais, a fração maior é que tiver maior numerador. Quem tem maior numerador é o 6. E logo, então, 3/5 vai ser maior. A questão afirma que é menor. Logo, a afirmativa 1 é falsa. Podemos afirmar que 1 menos 2/5 é igual a 12 sobre 20? 1 menos 2/5 é igual a 12 sobre 20? Vamos fazer essa conta. Vou apagar isso aqui. Vamos lá. Primeiro, para subtrair ou para somar, precisamos ter mesmo denominador. Aqui o denominador é 1 sobre 1, né? A fração é 1 sobre 1. Um denominador comum aqui, ideal seria o 5, né? Denominador comum. Para transformar essa fração aqui numa fração com denominador 5, você multiplica em cima e embaixo por 5. Então, vai ficar 5 sobre 5. Tu concorda que 5 sobre 5 é igual a 1? É igual a 1, né? Menos 2 sobre 5. 5 menos 2, 3 sobre 5. A fração deu 3 sobre 5. A questão está afirmando se é igual a 12 sobre 20. A princípio não parece ser igual, né? Só que tem que lembrar uma coisa. Existem frações que são equivalentes. O que é a fração equivalente? É que ela tem o mesmo valor. Embora elas não tenham os mesmos números, um numerador e um denominador, mas elas têm o mesmo valor. Por exemplo, aqui a fração é 12 sobre 20. Multiplica a fração aqui que a gente encontrou por 4, numerador e denominador, para tu ver o que vai dar. 3 vezes 4, 12. 5 vezes 4, 20. É igual, é igual. Logo, essa afirmação aqui ela é verdadeira, tá? Pegadinha é que isso aqui é uma fração equivalente. Podemos afirmar que 1 dividido por 1 menos 1/2 é igual a 2? 1 dividido por 1 menos 1/2. Quanto vale isso? Ó, 1 menos 1/2 é como se eu estivesse tirando metade de 1. Essa subtração aqui vai dar exatamente 1/2, porque eu estou tirando metade de 1. E metade é 1/2, então isso é 1 dividido por 1/2. Como é que a gente faz para dividir frações? Repete a primeira fração, que é 1, e multiplica pelo inverso da segunda, 2 sobre 1. E aqui a multiplicação vai dar 1 vezes 2, 2, dividido por 1, 2. Logo, também é verdadeira. E a resposta correta, então, é apenas duas afirmativas estão corretas. 27, letra D também. 28.
Uma loja, a promoção era que a cada R$ 50 em compras é dado um desconto de 3,15. Se uma pessoa obteve um desconto de 25,20, podemos afirmar que essa pessoa realizou uma compra no valor de R$ 300. A cada R$ 50, o desconto é de 3,15. Vamos pensar, se fosse R$ 100, seria um desconto 2 vezes maior, né? Porque 100 é 2 vezes 50. Se fosse 150, seria 3 vezes maior. Se for um desconto de 300, se for uma compra de R$ 300, 300 é 6 vezes 50. Então eu vou ter 6 vezes esse desconto. Concorda comigo? 300 é 6 vezes 50, então eu vou ter 6 vezes o desconto de 3,15. Vamos calcular para ver se está certo? 3,15 dividido por 6, para ver se... Dividido não, né? Vezes 6, para ver se está 25,50. 5 vezes 6, 30. 0, sobe 3. 5 vezes 6, 5 vezes 6. 6 vezes 1, 6 mais 3, 9. E 6 vezes 3, 18. Opa, deu 18,90. E não 25,20. Então, questão 28 aí, ó. A afirmativa 1, ela é falsa, tá? Afirmativa 2. José observou que todo mês era cobrado 67 centavos na sua conta de energia referente à taxa pública. Podemos afirmar que, em um ano, José pagou 8,04 referente à taxa pública? Ó, um ano tem 12 meses. Então, a cada mês ele vai pagar 67 centavos. Vamos fazer a multiplicação. 0,67 vezes 12. 2 vezes 7 dá 14. 4, sobra 1. Sobe 1. 2 vezes 6 dá 12. Com 1 subiu, 13. 3, sobe 1. 2 vezes 0, 0. Mais 1, 1. Tá? Então, aqui, ó. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 0, 0. Somando, 4. 3 mais 7, 10. 0. Sobe 1. 1 mais 1, 2 mais 6, 8. E aqui a gente tem, ó, o nosso 0. Então, 2 números após a vírgula, 2 números após a vírgula. 8,04, 8,04, como afirma a questão. Então, a 2 é correta, a 1 é falsa. Afirmativa 2 verdadeira e a 1 falsa. Letra C. – 29. Uma pessoa ficou das 9h20 até as 11h50 esperando para ser atendida. Podemos afirmar que essa pessoa passou 2,5 horas esperando para ser atendida? 2,5 horas, gente, é 2 horas e 30 minutos, né? 2 horas e meia. 2 horas e 30 minutos, né? Não é 2 horas e 50 minutos. Cuidado. 9h20 até 11h50. Vamos saber quantas horas passou? É só a gente subtrair. 11h50 minutos e 9 horas e 20 minutos. Vamos subtrair. 50 menos 20, 30 minutos. 11 menos 9, 2 horas. 2 horas e 30 minutos, 2 horas e 30 minutos, de fato, verdadeiro. Um reservatório no formato cúbico tem as dimensões da base 1,2 e 1,5. Podemos afirmar que esse reservatório precisa ter uma altura de 1,8 para que, quando totalmente cheio, tenha um volume de 3.240 litros. Bom, reservatório cúbico. Então, a gente vai ter que calcular o volume dele. O volume desse tipo de reservatório é basicamente a área da base vezes a altura. A área da base é você multiplicar 1,2 vezes 1,5 e depois multiplicar pela altura, que é 1,8. Então, esse volume aqui vai ser 1,2 vezes 1,5 vezes 1,8, tá? Então, essa multiplicação que vai dar o volume. E esse volume vai dar 3,24 metros cúbicos. Só que ele diz que a volume vai ter essa capacidade aqui, ó,
de 3.240 litros. Por quê? Porque para transformar de metro cúbico para litro, a gente multiplica por 1.000. Se a gente fizer essa multiplicação aí por 1.000, de fato, vai dar igual a 3.240 litros. Verdadeiro também. Uma pessoa com 92 kg precisa perder 15% do seu peso. Podemos afirmar que essa pessoa deverá perder 1.380 gramas. 1.380 gramas, se a gente fosse transformar para quilograma, isso daria 1,380, 1,38 quilograma. Por quê? Porque é só você dividir por 1.000, tá? 1,38 quilogramas. Aí, veja só. Se ela perder 15% da massa dela, a massa dela é quase 100 quilogramas. 92 quilogramas é quase 100. Se ela perder 15%, concorda comigo que ela vai perder algo em torno de 15 quilogramas, próximo de 15 quilogramas? Porque se você calcular 15% de 92, né, isso vai dar próximo de 15 quilogramas, que está muito distante dessa massa aqui. Então, essa afirmativa aqui é falsa. E nem precisa a gente calcular essa porcentagem, né? Percebe que 92 está próximo de 100, 15% então vai ser um negócio próximo de 15 kg, que está muito distante de 1,38 kg. Então, letra D. Apenas duas afirmações são verdadeiras. E a última questão, ó. Um capital de 500 aplicado a juros simples com taxa de 10% ao mês durante 6 meses gera juros de R$200. Vamos ver, né? Os juros é o capital mais vezes a taxa vezes o tempo, tá? Então, os juros vai ser 500 vezes a taxa, que é 10%. Lembra que é 10 sobre 100, tá? Por cento sobre 100. Vezes o tempo, que é de 6 meses. Cuidado, ó. A taxa é ao mês, o tempo tem que ser meses. Aqui você pode simplificar, ó. 0 com 0, 0 com 0. Vai ficar 50 vezes 1 vezes 6. Isso dá 300. 300, a questão afirma que é 200. Falso. Um capital de 500 aplicado a juros compostos com taxa de 10% ao mês gera um montante de R$605. Não afirmou em quanto tempo, né? Vamos esperar que seja um mês. Um capital de 500 aplicado a juros compostos com taxa de 10% ao mês gera um montante de 605. Ele não afirmou em quanto tempo isso pode acontecer, né? Mas vamos pensar o seguinte. Os juros compostos, a taxa, ela incide diretamente sobre o montante. Lembrando que o montante é o capital, que é quanto tu investiu, mais os juros. Então, no primeiro mês, o cara foi lá, investiu R$500, né? E a taxa é de 10%. Então, vai render 10% de 500 no primeiro mês. Quanto é 10% de 500? 10% é facilmente calculado, tá? 10% é você dividir 500 por 10, na verdade. Que dá 50. Então, na verdade, 10% de 500 é 50. Esse vai ser os juros. Só que a taxa de juros vai incidir diretamente sobre o montante. O montante é o capital mais os juros que ela rendeu. Então, no segundo mês, a gente vai calcular 10%, mas não de 500, agora é 550. 550. Por quê? Porque o montante é o capital, que era 500, mais os juros. Os juros é de R$50. Tu soma esse valor e aplica novamente a taxa. Isso aqui vai dar R$55. Aí veja só, a questão afirma que vai dar 605 de montante. Se tu somar 50 do primeiro mês mais 55 do segundo mês, isso vai gerar os juros para tu em 2 meses de R$105. E o montante é o capital mais os juros. Logo, o montante nessa questão vai ser 500, que foi o capital, mais 105, que foi os juros, o que vai dar 605. A questão não afirma em quanto tempo isso vai acontecer, mas de fato vai acontecer. No segundo mês, o montante vai ser de 605, logo é verdadeiro. E a questão, a resposta certa é a letra C. Afirmação 2 é verdadeira e a 1 é falsa.